Lei de Planck e Lei de Wien. A física quântica é uma área recente de estudos dos fenômenos que ocorrem em escala atômica e subatômica, assim referem-se a átomos, prótons e elétrons. Nomes importantes se consolidaram neste campo, como Wilhelm Wien, Max Planck e Albert Einstein. A física quântica é antagônica à ciência e lógica comuns, já que muitos de seus resultados são tão contraditórios que parecem impossíveis. A contrariedade da física quântica pode ser exemplificada pela propriedade da dualidade onda-partícula. Segundo a física clássica, uma onda é uma perturbação que se propaga em um meio, transportando energia. Ela é contínua e pode sofrer diversificados fenômenos, tais como a difração e a interferência. Uma partícula é como uma esfera extremamente pequena, indivisível, de posição bem definida no espaço, de velocidade precisa e descrevendo uma trajetória bem determinada. Mas dualidade como? A propriedade da dualidade onda-partícula mostra que uma partícula pode apresentar os aspectos de uma onda, da mesma forma que uma onda também pode possuir as características de uma partícula. Contudo, apenas um conjunto de características é expresso de cada vez. A luz visível é um clássico exemplo de onda eletromagnética. Contudo, foi demonstrado e comprovado por experimentos que a luz realizava um efeito denominado fotoelétrico, onde a incidência de luz em metal faz com que uma corrente elétrica seja produzida. O elétron foi descoberto ao observar-se que havia uma partícula reagindo à presença de campos elétricos. Porém, um fenômeno tipicamente ondulatório foi posteriormente observado no mesmo, a sua difração em metais. Tal fenômeno é utilizado na microscopia eletrônica para a construção de imagens de estruturas. Emissões de calor. Alguns materiais, quando colocados em altas temperaturas, como carvão em brasa, emitem ondas eletromagnéticas na faixa da luz visível. Com o intuito de estudar a irradiação produzida pela agitação térmica dos corpos quentes, os cientistas deram início à mecânica quântica. Um dos pioneiros no assunto foi o físico alemão Gustav Kirchhoff. Ele descobriu que a porcentagem da radiação incidente absorvida por um corpo é a mesma porcentagem da radiação emitida que ele produz. Assim, Kirchhoff idealizou um corpo capaz de absorver toda a radiação incidente sobre ele e que emitisse toda a radiação produzida. O corpo negro ideal é uma cavidade com interior oco e um pequeno orifício pelo qual se permite a entrada da radiação externa. Tal radiação é refletida pelas paredes internas do corpo, de modo que, após inúmeros choques, toda a energia incidente é absorvida. Esse corpo é um absorvedor ideal de radiação. Wilhelm Wien foi um renomado físico alemão. O foco de seus estudos foram as teorias de calor e eletromagnetismo. Wien descobriu a lei física que calcula a máxima emissão da radiação eletromagnética emitida por um corpo negro. Essa lei passou a ser chamada de Lei do Deslocamento de Wien. A lei de Wien estabelece uma relação entre a temperatura de um corpo e o comprimento de onda da radiação emitida por esse corpo. No caso de um corpo negro, quando a temperatura deste aumenta, a energia emitida em forma de radiação também aumenta, e o pico da curva de radiação apresenta menores frequências. Chegamos então a um impasse na nossa teoria, a chamada catástrofe do ultravioleta. Primeiramente, já era sabido na época que corpos quentes irradiavam mais que corpos frios. Isso fica evidente com essas duas imagens. O metal fundido tem muito mais brilho que o metal sólido. A lei de Wien, assunto já tratado aqui, teorizou esta ideia. Ela, combinada com a proporção de Rayleigh, tentavam explicar o espectro de um corpo negro. A sua combinação levava a uma incoerência, pois quando a frequência tendia a zero, a função tenderia ao infinito. A isso se deu o nome de catástrofe do ultravioleta. Em azul, temos a curva gerada pela ideia anterior, que era muito contrária à curva observada experimentalmente, que é a dada em vermelho. Max Planck, um dos maiores físicos do século XX, tinha como área de estudo a teoria do calor. Em 1889, assumiu a cátedra de Física Teórica da Universidade de Berlim. Lá, trabalhou até a sua aposentadoria. Mas o que é isso?
isso tem a ver com o problema? Em 1900, ele foi capaz de solucionar a catástrofe do ultravioleta, com uma lei da radiação térmica, que hoje em dia leva seu nome. Essa fórmula meio maluca é a responsável pela solução. Agora, a função não mais tende ao infinito, com a frequência tendendo a zero, graças aos números e presentes na fórmula, que fazem a função também tender a zero nessas situações. Isso gera queda no gráfico dos experimentos. Com a matemática já pronta, restava a Planck dizer o porquê disso acontecer. Então, ele propõe a ideia do quantum, que diz basicamente que a energia é transferida apenas em pequenas quantidades múltiplas de um número n natural. Isso muda todo o conceito de energia média, que deixa de ser o kT usual e passa a ser uma expressão de E. Assim, a probabilidade de um oscilador possuir uma alta energia e, consequentemente, liberá-la é muito pequena. Por fim, Planck consegue unificar a frequência lambda com a energia, e assim resolve a catástrofe do ultravioleta. E quais são suas influências? A lei de Planck está correlacionada com muitas outras teorias. Albert Einstein, no início do século XX, desenvolveu uma teoria para explicar o efeito fotoelétrico baseada na lei de Planck. Em seu artigo, Einstein aplicava o conceito de quantum no efeito fotoelétrico. Mas o que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico explica a ejeção de elétrons de placas metálicas quando essas estão expostas à radiação solar ou ultravioleta. Vamos ver o que Einstein sugeriu. De acordo com a ideia de que a luz incidente consiste de quanta de energia, a produção de raios catódicos pode ser entendida do seguinte modo. Os quantas de energia penetram na superfície do material e sua energia é parcialmente transformada em energia cinética dos elétrons. A imagem mais simples é aquela em que um quantum de luz transfere toda a sua energia a um único elétron. Einstein, através de sua teoria, admitia que a energia é transmitida de forma descontínua, ou seja, era quantizada. Ele relacionou a proporção de fótons, que são pequenos pacotes de energia, com a frequência e intensidade da luz, e, consequentemente, o número de elétrons que saem da placa metálica. Embasado nisso, Einstein desenvolveu uma equação que associa a energia do elétron com a frequência da luz irradiada e a função do trabalho do metal com a constante de Planck. Bohr, juntamente com Rutherford, se utilizou da ideia de quantização de energia para justificar o modelo nuclear. Propôs que os elétrons que estão em volta do núcleo possuem uma energia quantizada e que o átomo possui orbitais circulares, onde os elétrons absorvem ou emitem um quanto de energia quando saltam de um nível para o outro. Este modelo apresenta níveis de energia onde cada elétron possui um nível energético. Quando o elétron salta de um nível menor para um nível maior, ele absorve energia, e o processo inverso libera, emitindo radiação em forma de luz. Conclusão. A física clássica, até o final do século XIX, fragmentava os fenômenos físicos em dois: os mecânicos, que envolviam corpos massivos, e os eletromagnéticos, estando os fenômenos ondulatórios dentro desses dois grupos. Entretanto, um fato que fomentou a investigação de cientistas nessa época foi a energia contida na radiação de objetos incandescentes. Os físicos almejavam interpretar corretamente tal radiação térmica. Assim, iniciaram-se os estudos quânticos. A mecânica quântica é uma teoria que estuda sistemas em níveis atômicos e até subatômicos. Para estudar a radiação térmica, utilizou-se o corpo negro, objeto que absorve todas as frequências de ondas eletromagnéticas incidentes sobre ele. O corpo negro ideal emite radiação com a intensidade proporcional à sua temperatura. Joseph Stephan estabeleceu que a radiação total de um corpo negro é proporcional à quarta potência de sua temperatura. Rayleigh e Jeans desenvolveram uma lei que apresenta a distribuição de energia para diferentes frequências. A lei, porém, não funcionava bem para altas frequências, pois os valores de intensidade de radiação tenderiam ao infinito. A explicação correta sobre o espectro viria com o físico alemão Max Planck. Para isso, ele assumiu que a energia era emitida em quanta. Com a curva calculada pelo desenvolvimento da equação de Planck, pode-se ver as diferentes frequências do espectro visível no gráfico intensidade de radiação versus comprimento de onda. Houve um ajuste da curvatura em relação ao gráfico anterior.
I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. Created using Powtoon.